Rogério. Oi, Yara. Como é que vocês estão? Olá, Carol, tudo bem? Oi, Tudo bem. oi, gente, Rogério, Carol, boa tarde. Seja Boa tarde. bem-vinda, Yarinha. Obrigada. Hoje nós vamos conversar com a Yara, eu e o Rogério, né? Nós dois professores do IFTM Campus Ituiutaba. Nós hoje vamos conversar com a Yara Magalhães, que tem um currículo, para além de um currículo, tem uma experiência gigante, né? Em várias dimensões da existência, né, Yarinha? Foi a fundadora da histórica, renomada, de vanguarda, locadora de Uberlândia, Sétima Arte, que formou gerações, né, incluindo a mim. Eu sempre ficava transitando entre Sétima Arte e Biblioteca Municipal, lá no fundinho, né, no fundinho. E a Yara também foi idealizadora, fundadora, pensou o projeto de criação do curso de áudio e vídeo, né, em universidade, em uma universidade de Uberlândia, nos ajudou também a pensar a estrutura de curricular do curso de áudio e vídeo e cinema no IFG, Instituto Federal de Goiás, lá na cidade de Goiás, conhecido como Goiás Velho. A Yarinha também foi secretária municipal de cultura em Uberlândia, é parecerista de vários editais, de vários projetos vinculados à arte e cultura, e fez mestrado em semiótica, né, Yara, na PUC São Paulo, e atualmente faz o doutorado, desenvolve uma tese relacionada ao cinema e audiovisual, com mulheres de movimento de luta pela terra na UFMG, na Federal de Minas Gerais, do grupo. Qual que é o nome do grupo, Arinha? Imagens Pragmáticas da imagem. Pragmáticas da Imagem. Além de ser uma queridíssima amiga que toma um café maravilhoso na casa da minha mãe, está sempre lá, bajulando minha mãe, nos bajulando, uma amicíssima. O Rogério, nós já conhecemos nos vídeos anteriores, professor de língua portuguesa e inglês do IFTM, está fazendo mestrado de linguística na UFO, né? Fazendo uma pesquisa sobre o ensino da língua inglesa na educação básica, Rogério. Isso, na verdade, no curso de idiomas que a gente tem no IFTM, do CENID. E é isso, e eu, Carol, professora de filosofia do IFTM, fazendo as provocações aqui hoje. Seja bem-vinda, Yarinha. Nossa, muito prazer estar aqui. Agradecer o carinho, né, o afeto aí, conhecendo o Rogério, né? Conversando com vocês vai ser, assim, essa primeira conversa que vocês não ouviram foi muito afetuosa. E tomara que a gente faça outras, né? Bom, vamos às provocações, às problematizações e que a gente faça muitas outras. A gente está precisando de outros contatos, né? Yara, a primeira coisa que eu estou muito curiosa para te ouvir vou fazer uma pergunta direta. Você é favorável ou você é contrária à utilização das tecnologias hoje, dos ambientes virtuais de aprendizagem na educação básica ou, em geral, na educação? Você é favorável ou contrário? Explique para a gente, assim, fala para a gente o que você está pensando disso tudo. Então, gente, como é que eu vou começar a me colocar? Na verdade, quando a gente estuda em comunicação, nas teorias de comunicação, a gente começa a pensar como o vínculo entre as pessoas é exercido. Então aí eu começo a pensar de onde vem a palavra vínculo, né, Rogério? De onde vem? O que é vincular? O que é vincular?
Então, as teorias de comunicação, elas partem do pressuposto de que alguém está emitindo, existe um emissor, existe um meio, onde aquela comunicação, aquela palavra, aquele signo, ele é disseminado, vamos dizer assim, e ele chega num determinado lugar, que é o receptor. Então, começa a pensar nesses 3 pontos, né? Só que nesses 3 pontos, nesses 3 lugares, existe uma infinidade de vínculos que se estabelecem e que são construídos em cada um deles e na ligação deles. Então, eu como comunicadora, eu fui professora, sou professora, eu me aposentei e continuei estudando. Agora, nesse doutorado, todo mundo fala assim, poxa, Yara, você se aposentou e foi estudar mais? Tô assim. Então, estudar nunca é mais, né? A gente foi estudar, pronto. Mas mais é o que as pessoas falam. Eu não poderia dizer que sou contra. Jamais. Jamais poderia dizer que sou contra essa utilização. Mas eu acho que a gente tem que problematizar. E problematizar, por exemplo, quem estuda sobre isso? O que está se fazendo sobre isso? E como é a nossa experiência nesse processo? Então, eu me lembro, gostaria de tocar num nome que chama Harry Pross, que ele era um cientista político, que ele foi jornalista, foi correspondente, foi presidente da cátedra em Berlim, e ele escreveu, em 1971, um texto, a gente pode dizer assim, nuclear, para pensar a comunicação. E é lógico que tem toda a história do Peirce, né? O Peirce está aí nesse meio dessa teoria que ele não é bem uma teoria, desses conceitos que ele desenvolve, que é mídia primária, mídia secundária e mídia terciária. E, para iniciar, eu gostaria de dizer que a educação remota, ou a EAD, ela faz parte da terceira, da mídia terciária, que eu gostaria de primeiro falar isso para vocês. Faz parte da mídia terciária. E eu, enquanto comunicadora, enquanto estudante de comunicação, fiz filmes também, pouquinhos, mas assim, dirigi alguns filmes. Eu não posso deixar de dizer que todo processo de comunicação é uma mediação. E a mídia terciária, que é essa que nós estamos aqui conversando, e que é aquela que o professor realiza no remoto e que realiza no EAD, é um tipo de comunicação terciária, que cria um vínculo com quem está recebendo, entre aspas, a mensagem, cria um vínculo onde o corpo da pessoa que está participando está envolvido, onde os textos, onde a palavra, onde a escrita, onde as imagens estão envolvidas e onde também o tempo desse aparelho tecnológico também está envolvido. Então, tem o tempo do corpo, o tempo da escrita, o tempo da palavra e o tempo dessa máquina aqui. Rogério? Achei interessante, quando você fala aí da mediação e de que esses dispositivos tecnológicos e aí as plataformas digitais, de uma maneira geral, elas vão ter um impacto na forma dessa comunicação. Assim, eu gostei muito da sua fala já nesse começo, quando você pensa os elementos da comunicação, mas acho que o que mais me interessa nos estudos aí da linguagem, mais recentemente nas leituras, é esse processo dialógico mesmo, de perceber que na comunicação
não é uma simples transferência do A para o B ou do emissor para o receptor, mas que a forma como a imagem que eu tenho desse receptor já vai condicionar a maneira que eu vou me dirigir a ele, né, como eu vou construir a mensagem. E também o canal que você tinha falado, ele interfere bastante nas possibilidades semióticas, né, nas possibilidades de significação que vão acontecer nessa interação. Então, eu queria que você desenvolvesse talvez um pouco mais em como essa mudança do canal, então pensa numa situação aí de sala de aula, você que trabalhou muito tempo como professor aí, como que essa mudança no canal de comunicação entre professor e alunos e professores, como que essa mudança no canal, né, quais os impactos, na verdade, dessa mudança de canal para esse estabelecimento do vínculo. Ficou claro, assim, Acho que sim, vamos ver, vamos falar um pouquinho. Você tocou sim. num ponto importante, é que as teorias de descomunicação, de uma certa forma, é a gente procurar mediação, né, entre a comunicação e a cultura, né? Como se dá né, esses caminhos, esses vínculos ou desvínculos, né? Então, eu acho que a primeira coisa que seria importante a gente colocar é a imagem. Primeiro, vamos pensar a imagem. Se eu estivesse vendo a Carolzinha aqui, ela estaria em 3D, né, Carol? Eu veria as 3 dimensões, e o Rogério também. Então, por 1,5 exemplo... em 3D. E você, Rogério, quanto você tem? Fica em pé, Rogério. 1,88. Fica em pé, Rogério. Eu vou sair do enquadramento aí. É isso que eu quero mostrar. Tá bom, Rogério, eu vou ficar em pé também. Tá bom, então, olha só. A primeira coisa é isso, é a imagem. Eu acho que, eu acho que teria que ter um estudo de imagem, tanto para as crianças, para os jovens, para quem está lá, quanto para os professores, como para todo mundo, a gente conversar sobre imagem. Por quê? A Carol estaria em 3D, tem um corpo, e aí a gente vai falar da mídia primária, que o PROS fala. O corpo, o tamanho, o cheiro, o gesto. Não só biológico, não só os fatores biológicos dessa imagem, mas também os culturais. Como a Carol movimenta a mão dela, está ligada a toda uma carga afetiva de como ela faz carinho em quem ela ama, como ela mamou a mamadeira, como ela utiliza as mãos para cozinhar, fazer qualquer coisa que ela gosta, plantar. Então, não só biológicos, mas também culturais. Então, essa imagem, ela está lá no 3D. Se eu estivesse perto dela, se eu estivesse perto de você, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que problematizar nessas relações entre comunicação e a cultura é que existe a imagem. E essa imagem 3D, ela se transforma em 2D, altura e largura, ponto. E isso nos conecta com o quê? Isso nos conecta com as imagens que a gente vê nos livros, isso, né? As fotografias, isso nos conecta com a imagem que a gente vê nas TVs, isso nos conecta com as imagens que a gente viu no cinema, isso nos conecta com todo, principalmente no cinema, né? Que o cinema é matriz para essa coisa da TV e tal, né? E que a fotografia foi para isso, e que a imagem 2, toda a história da pintura, dos mestres, né? Então, eu acho que não que isso seja algo que impeça ou que faça com que a comunicação e a cultura se tensionem, né? Mesmo porque essa outra, as duas dimensões, a gente já vê isso, a gente já experiencia isso de outras maneiras, né?
Só que nesta relação, é uma relação de diferença. Então, aí vem a questão da diferença. Eu não estou mais próxima da Carol. A Carol vai falar de Kant, né? Longe de mim, né? O Rogério vai falar, por exemplo, um tema que você gosta, Rogério, um conceito que você gosta de falar para os seus alunos. Fala para mim. Eu tenho trabalhado bastante em questões de problematizar opressões interseccionais aí, de raça, de gênero, de sexualidade. Então, e aí dentro dos conteúdos, tanto nas aulas de língua portuguesa, língua inglesa. Olha só, então imagine você, Rogério, dando essa aula, seu corpo, dando essa aula, essa experiência corpórea 3D, com uma sala com tantos alunos. Quando você vai falar sobre isso para uma tela, o que você pensa? O que você vê na sua frente? Como que é essa experiência sensitiva de estar falando com quem está vendo isso, né? Então, eu acho que essa é a questão importante, talvez uma questão para a gente problematizar, que imagem é essa que a gente constrói quando faz essa aula no remoto e que o aluno constrói, porque os tempos são diferentes. Eu, por exemplo, eu adorava falar sobre os impressionistas no cinema. Eu adorava. E quando eu falava, eu gosto muito de falar sobre o estado de desmesura que esses artistas construíram na história do cinema nos anos 20. O estado de desmesura, sair do lugar onde você está, né? Então, acho que talvez seja essa desmesura que os alunos, os meninos precisam vivenciar nessa experiência nossa, e que os professores também. Mas eu acho que eu gostei muito daquele vídeo que eu vi, que Carol gravou, falando sobre que o remoto não é porque você mudou de tecnologia que obrigatoriamente está tudo bem. Aquele conteúdo eu vou passar para cá. Eu só vou sair do meu lugar, da sala de aula, e vou para isso aqui. Realmente, eu acho que isso teria que ser problematizado nas escolas, nas universidades, na produção científica a respeito disso, na produção de ciência. Quando a gente fala em ciência, né, a gente sabe de uma das belíssimas coisas da ciência é que ela é sempre questionável, né? Ela sempre questionável, sempre. Então, eu acho que isso é um fator de construir vínculos, né, entre a comunicação e a cultura e o que a gente chama de conhecimento, né? Então, eu acho que tinha que ter, mais do que nunca, um estudo de imagem, tanto do professor, quanto dos alunos, quanto de quem está da direção, das direções que estão provocando isso. Eu acho que primeiro a imagem. Então, não sei se eu consegui localizar, eu acho que a gente tem que primeiro problematizar nessa diferença, Rogério, a imagem. E depois a gente vai pensar no som, mas eu acho que a imagem. O tempo da imagem, o tempo de eu construir essa sua imagem, e o tempo da máquina, pensar que existe uma distância entre eu e a máquina, né? Entre o aluno que está vendo isso e a máquina. E o tempo da máquina é diferente do tempo do aluno. Vamos supor, só uma, para encurtar aqui. Vamos supor que eu peça, que eu vou dar uma aula de história do cinema, né? E eu peça para quem está assistindo, para os alunos, escreverem. Eu fiz recentemente uma aula com uma pessoa que ela começou a falar sobre a cultura latino-americana. E ela lia o texto. Ela lia o texto e a gente ouvia ela ler. No presencial ou online? Online. Aí ela lia.
e a gente ouvia ela ler. Às vezes ela parava e a gente ficava... Ela parava de falar, a gente parava também. Eu fiquei pensando, até vou falar com ele, por que ele não pediu para que a gente lesse também? Tem 20 pessoas na sala, então pede para um ler e o outro comentar, sabe? Criar diálogos dessas imagens que a gente está construindo. Não tem isso, tem só o professor aqui na frente falando e todo mundo ouvindo. Agora, Rogério, se você pedir para o aluno online, Carol, o aluno assim, né, no remoto, agora eu vou parar de falar e vocês vão escrever. Vocês vão escrever. Vocês vão escrever um parágrafo sobre isso que eu falei. Eu vou ficar parada imaginando que vocês estão escrevendo. Gente, o tempo da escrita é lento. Nossa, isso é uma eternidade. Não é? É lento. O tempo da escrita é uma eternidade. E parece que ele não cabe no remoto. Parece que ele não cabe no remoto. E isso, gente, o cinema é muito bacana para a gente estudar essa coisa do tempo, né? De como é que a gente sente o tempo. Então, eu acho que é pensar nessas sensações de temporalidade da imagem, do som. E é diferente o som da imagem. Agora, o da escrita, então, nossa. Ou então você fala, vamos olhar para esta imagem. Quanto tempo você vai esperar? Porque se todos os meninos estivessem aqui, não quero ver isso não, professora. Aí o outro fala, não, o outro finge que está vendo. Tô com sono, professor, se eu ver essa imagem eu vou dormir. Isso. Ou então o outro fala assim, ai, lá vem essa mulher de novo com essa história. Ou aí o outro que presta atenção, que o olhinho brilha, né? A gente não tem isso. Como garantir? E isso faz parte do ritmo, né, gente, que a aula constrói. Não estou dizendo que esse ritmo é melhor que aquele, não, por favor. Mas a gente tem que garantir essa diferença. Eu acho que a gente tem que construir esta experiência. E a escola, a instituição, deveria apoiar, porque nós estamos fazendo parte, construindo um agora, né? De experiências disso. E os alunos também falarem, não é só os professores, não. Os alunos também se colocarem. E de preferência escrevendo. Atrasar esse tempo, sabe como é que fala? Gaguejar, né? Né, Carol? Ou então a experiência do idiota, né? Do Dostoiévski, né? Vamos parar um pouquinho esse negócio? Vamos parar um pouquinho? Peraí, ó. Não estou entendendo esse trem. Então, vamos gaguejar. Vamos fazer a experiência do idiota. Tem alguma coisa aqui que não está bacana. Agora, se você tem que entregar um conteúdo de tanto a tanto, você tem que dar 10 aulas, em cada aula de tanto a tanto, né? Isso nos provoca a pensar naquilo que a gente aceita no presencial. O que a gente faz com os nossos corpos e os corpos dos alunos que no presencial também são como é que fala? São pressionados, né? Algumas coisas a gente tem que pressionar mesmo, mas não é porque está no virtual que é tão diferente das outras pressões. São pressões, mas elas são diferentes, né? É isso, sei lá. Yari, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que uma das primeiras problematizações é a imagem, né? Que a gente sai nesse momento de um presencial do 3D para o virtual no 2D, né? Nas duas dimensões, altura e largura, no cartesianismo, né? No plano cartesiano. E aí, Yara, você mostrou com muita clareza, com um exemplo assim maravilhoso, como que se dá essa passagem. Agora eu te pergunto, e o que é que ganha, o que é que o 2D traz e que no 3D, na sala de aula,
a gente, às vezes, fica um pouco limitada ou limitados, né, no uso. O que que o 2D traz? Para que a gente entenda isso que você falou. Nós estamos agora, construindo agora, nós precisamos pensar e construir esse momento é agora. O que que o 2D traz? Assim, Então, eu acho que entra uma questão aí, a questão da vigilância. Eu acho que entra a questão no 2D, entra a questão, aí a imagem que eu penso, a questão da vigilância. Os outros estão vendo só a mim. Eu estou sendo visto. Quando você está no 3D, você quando olha, você vê o outro. Mas você vê o outro com fundo, com quem está do lado, com tudo. Desse jeito, é como se tivesse. Aí é a história da TV. Aí eu acredito, Carol, que o 2D provoca o padrão que a televisão no mundo construiu, do âncora, do que está no centro da tela. No que está do centro da tela, que é assim nos jornais, né? Tá lá o cara no centro da tela, o mundo tá lá atrás e ele tá lá na frente. Então, eu acho que é a posição do sujeito, a posição das sujeitas, né? A posição das sujeitas como centro da tela. Eu acho que essa é uma questão importante de como a gente culturalmente, o que é imagem para nós. O que é imagem para nós? O que é eu me ver? O que é alguém me ver? E isso é extremamente duro de pensar. Muitas pessoas vão sofrer muito com isso. E estão sofrendo com isso. Eu tenho uma grande amiga que ela é médica, tem um profundo conhecimento sobre a tristeza que nós vamos viver aqui em Uberlândia se continuar desse jeito. Ela montou toda uma estatística, mas ela não participa do falar, porque ela não quer se ver, ou ela quer se ver de um outro jeito. Uma outra coisa também é sobre a rede de relações que eu estabeleço. Por exemplo, como eu sou, né? A rede de relações, como eu sou. E a vigilância do outro em relação a mim e eu em relação ao outro. Não sei se eu consegui, sei lá, precisava desenvolver isso mais, tá? Eu acho que eu confundi no final. eu Mas gostei. Eu gostei demais dessa questão do centro, do âncora, né? isso eu voei, aí, isso eu voei aí. Aí que eu voei, queria voltar. O que é o centro do quadro? Tá certo? Ó, nós aqui, o centro do quadro, para mim, ó, por que eu estou tranquila falando aqui com vocês. O centro do quadro, para mim, é uma linha que divide a tela ao meio. Esse é o centro do quadro. O Rodrigo está aqui, por ele ser maior que a Carol, ele parece maior. O Rodrigo. Ah, Rogério! Desculpa, Rogério! O Rogério, me perdoa, Rogério. O Rogério, entre o Rogério e a tela, ó, então eu vou falar isso para vocês, uma coisa bacana para todo mundo que está assistindo a gente. Isso é muito legal, essa experiência do sensível. A Carol, por ela ter 1,50 m, eu vejo a Carol quase na metade, 50 e pouco. Entre a Carol e o final do quadro, tem 2/3. E a Carol, 1/3, perdão. E a Carol está nos 2/3 da tela. Certo, gente? Vocês estão vendo isso? Tá. O Rodrigo, né? Rogério. O Rogério, vou escrever aqui. O Rogério tá quase na tela inteira. Na tela inteira. Só tem um pedacinho do Rogério aqui.
eu poderia modificar isso, o Rogério e a Carol poderiam modificar isso mudando o ângulo da câmera, certo? Mas é assim que eu estou vendo vocês. E o centro do quadro é o quê? É a linha que separa um do outro. E eu estou do lado direito, pequenininha ali. Pequenininha. Não estou nem me vendo direito. Agora, nem me vendo. Que maravilha, não estou me vendo ali. Mas eu gosto de me ver. Eu gosto de me ver. Mas eu estou pequenininha ali. Mas eu estou vendo a mão mexer, que eu estou gostando. Agora, o centro da tela. O que é o centro do quadro para cada um desses meninos? Não é? Se você, professor, colocar no centro do quadro uma imagem, o que ele vai sentir? Você, professor, colocar no centro do quadro uma música, coloca lá a música saindo do centro do quadro, né? Você coloca o Spotify, ou então alguma coisa que dá referência com o som, e a música sai do centro. Então, eu acho que e a gente vê isso, gente. Então, isso é um estudo semiótico mesmo, de pensar de como esse signo, como eu reajo, como o meu corpo, o sensível, como é que é. Eu acho que não pode perder. Nas tecnologias digitais, a gente não... Quase desapareci. As tecnologias digitais não podem perder essa relação com o sensível. Seja ele 2D ou 3D. E a gente estava perdendo isso, não é? Então, eu acho que é quase que uma etnografia, o professor fazer quase que uma etnografia desse sensível. O que vocês sentiram nessa aula? O que vocês sentiram quando eu mudei o centro do quadro? E conversar sobre os centros. Eu acho que a primeira coisa, ó, bonitinha para vocês. Pega o quadro As Meninas do Velázquez. Bota o quadro As Meninas do Velázquez no centro do quadro. E aí vão falar para eles. Qual é o centro desse quadro? Quem está no centro? O que você está vendo no centro? O que o centro quer dizer para você, sabe? E aí, porque o centro do quadro não está naquele lugar, né? Nas Meninas do Velázquez. Pois vocês procuram aí na edição e põem aí para o pessoal ver. O centro do quadro tem um espelho que está do lado de cá. Então, o que você está vendo ali? E tem experiências no cinema belíssimas que a gente pode brincar com o centro, com a direita, com a esquerda. Agora, uma coisa bacana que eu estava vendo aqui, que eu achei muito legal, do tempo lento, né? Olha, na escrita, alonga-se a percepção. Então, por exemplo, fazer uma diferença entre o tempo da percepção do 2D, Carol, e o tempo da vida, né? Da vida que está passando aqui, né? Então, na escrita, a gente é obrigado a ler da esquerda para a direita, não é? E é obrigado a ver de cima para baixo, de ler de cima para baixo, não é assim? Que a gente é obrigado na escrita, não é? Agora, na imagem, sim. Não. A imagem, não. Por isso que o centro é bacana, de fazer essa relação do centro, da imagem, o que é o centro para a imagem e o que é o centro para a escrita, né? Então, outra coisa, por exemplo, pensar nessa história entre o corpo e a tecnologia, e a imagem, né? O corpo e a tecnologia. Não esquecer que isso aqui é um produto tecnológico, que nele é tecnológico, que tem um conhecimento técnico envolvido nele, que é uma ampliação do corpo. Ele é uma ampliação do corpo. Então, nós não podemos nunca, eu acho que nunca ser contra isso, mas a gente tem que problematizar isso. Para quê? Para fazer o corpo aparecer. O corpo tem que falar. Aí eu queria voltar, na verdade, nessa questão que você tinha dito sobre a vigilância, que aí é essa questão que é a seguinte, tem duas questões. Uma é isso, né, nesses programas, nessas plataformas, às vezes a pessoa fica com medo de ser o centro, de ser o foco da tela, né, que às vezes algum outro colega de sala vai colocar ele como
o foco principal, mesmo tendo o professor falando, a professora, os outros colegas, que ele vai estar sendo vigiado. E eu acho que tem uma segunda camada de vigilância, que é a seguinte: em muitas dessas aulas, sejam desses encontros ao vivo, existe uma sensação de que, como está acontecendo aqui agora, nós estamos sendo gravados, então tem uma preocupação de que isso vai ficar registrado para a posteridade, ou mesmo que eu não saiba que está sendo gravado, potencialmente qualquer pessoa das suas casas, ela pode, mesmo se a reunião não está sendo gravada, ela pode estar com algum programa gravando a tela, tirando print, e a gente tem uma preocupação muito grande com como que isso pode ser manipulado, como que isso pode ser utilizado depois. Então, talvez isso explique um pouco essa relação dificultosa e essa relação de apreensão em relação à sua imagem e à sua voz, né? A gente está falando muito sobre a imagem, mas pensa também da voz, né? Porque apesar da gente usar essas tecnologias todas aí com os amigos, né, no dia a dia, tem ficado cada vez mais comuns no ambiente aí profissional, né, no caso dos alunos, lá vai ser o da sala de aula, mas nesses ambientes não era normal nos valermos disso, e parece que para a gente utilizar essas tecnologias de gravação e de registro, preciso um vínculo ainda maior com aquele outro. Eu não me sinto, eu estou me expondo na frente dessa câmera, me expondo para esse outro, né? Então tem toda uma questão que eu acho que entra em jogo também. Rogério, perfeito. Eu acho que você colocou, então, a questão da memória, né? Eu acho que talvez seja a questão da memória, né? Que agora, uma coisa que você falou, eu fiquei pensando, os trabalhos de etnografia, né? E tem é um trabalho de gravar ou escrever as experiências, né, dos sujeitos, das sujeitas, e depois mostrar isso para elas. E elas vão ler isso, vão ver isso, e elas vão falar sobre aquilo que elas viram, e elas podem modificar aquilo, né? E elas modificam a partir do momento que elas remontam, né? Reescrevem aquilo, falam, não, isso que eu falei, eu gostaria de falar uma outra coisa, ou então, eu quero falar isso e mais isso, né? Eu acho que isso que você falou é um dos efeitos da vigilância também, porque eu me lembro de uma coisa bonita acho que é do Manuel de Barros, que ele fala assim, repetir, 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 até ser diferente, né? Até ficar diferente, é uma coisa assim. Então, eu acho que para que isso vai ser usado, né? Quando isso é usado para que essa experiência se torne experiências, se transforme em outras experiências, perde-se esse medo, né? Esse medo de roubar, né? A alma do outro, né? Roubar a imagem do outro, roubar a voz do outro. Quando eu utilizo, por exemplo, passa de novo a mesma aula, e o professor, estou imaginando uma experiência assim, você gravou essa aula, aí você vai falar na próxima semana, olha, gente, eu vou fazer de novo essa aula, só que eu vou comentar a aula com vocês, e quero que vocês comentem também, ou em voz, ou em imagem. Vamos comentar essa aula. Então, você estará fazendo um trabalho etnográfico, entre aspas, nessa aula. Ou seja, você vai estar colhendo, né, sensível, né? Eu estou falando de etnografia sensível. Você vai estar construindo experiência sensível com aquilo que já foi feito. O que é feito pode ser modificado, ele não é acabado, né? E eu acho que tem experiências de cinema muito bacanas para a gente poder fazer isso, explicar isso. Por exemplo, o Jean Roche, não sei assim que se fala o nome dele, Carol. O Jean, ele tem muitos... o trabalho dele na África
basicamente, vários filmes do Jean, ele fazia os filmes, depois ele mostrava esse filme, por exemplo, para as pessoas que fizeram, que participaram, os protagonistas. E aí as pessoas iam falando, e ele colhia os sons, e a gente via os sons daquilo que já tinha sido feito. Então, eu acho que isso dá uma liberdade. Eu acho que a imagem, ela provoca ela é quase que antidemocrática, porque parece que ela sai direto para cá e ela está feita. E não é. Eu acho que a memória, ela é modificável, o passado é totalmente modificável, a imagem é totalmente modificada, o som também. Eu acho que isso é uma potência muito bonita que a gente tinha que trabalhar em termos de comunicação com esses meninos. Eles modificarem essas imagens até para eles se libertarem da ideia de que eles foram roubados, entendeu? Que eles foram roubados, que a imagem deles foi roubada. Não, eu acho que aí tem a questão da ética, a questão de uma série de coisas. Mas eu acho que envolve a memória, envolve o que é privado, o que é público, o que eu posso falar e o que eu tenho que fazer em casa. E estar em casa estudando interfere numa terceira, eu acho que um terceiro vínculo é o que é a casa para ele, né? O que é a casa dele. E isso é muito grave, muito sério. A casa é um conceito, existem várias casas, vários jeitos, aonde que ele está vendo isso, como que os pais estão, como ele está estudando, qual que é esse lugar. Então, tem o centro, a vigilância, o que é a imagem para ele, a vigilância, o medo daquilo ser divulgado de outras maneiras, de um colega gravar aquilo e mostrar para o outro, né? Então, envolve a questão da segurança mesmo, do privado, do que é público, a questão ética, né? Oi, Ari, eu queria aproveitar, se eu puder, né, fazer uma pergunta para você. Tem um professor de filosofia famoso, um filósofo hoje, talvez um best-seller das bancas, das livrarias aí na área da filosofia, que é o Mário Sérgio Cortella. O Cortella, ele tem uma frase antiga em que ele fala sobre educação e tecnologia. Ele diz assim, a escola está no século XIX, os professores no século XX e os alunos e estudantes no século XXI. Essa frase dele, que eu lembre dessa frase dele, que eu escutei, tem mais ou menos uns 4, 5 anos para mais, enfim. E eu sempre me incomodou bastante isso, né? Embora eu acredite que, de fato, há escolas que ainda estão no século XIX. Nesse aspecto, eu concordo que há escolas no século XIX. O meu problema com a frase, assim, a minha dificuldade de endossar essa frase do Cortella, é de que professores estão no século XX e alunos no século XXI. Por quê? Porque alunos, em tese, eles já é uma geração que já lida o tempo todo com as tecnologias virtuais, né? Que o livro, um caderno, é uma tecnologia, a gente sabe disso. Mas lida muito bem com o computador, instala rapidinho alguma coisa no celular, formata o celular, coisa que eu nunca aprendi, por exemplo, formatar um celular. Eu não tenho essa segurança. Então, ele diz... E eu falei assim, gente, vamos abrir, então, o celular de um aluno, não são todos, mas vamos pegar o celular de uma estudante, vamos abrir e ver como é esse uso. O que é que está lá? E aí, hoje, o ensino remoto, eu acho que tem mostrado com muita propriedade e evidenciado que os estudantes, se você tira eles do universo do WhatsApp e as outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e coloca para fazer um uso formativo, reflexivo, um uso construtivo, e que não seja uma réplica de conversas, de códigos de comunicação, de risos, de abreviação de palavras,
esses estudantes eles têm muita dificuldade para lidar com a tecnologia. Por exemplo, gente, procure na tela do computador o plano cartesiano. Já tem uma dificuldade, vai digitar lá plano cartesiano no Google, quando o plano cartesiano é esse 2D que você falou, por exemplo. Então, eu queria te ouvir, o que é isso? Por que professores estariam no século XX e estudantes no século XXI? Ou isso não é um problema? Ou isso não condiz? O que você diria ao escutar uma frase dela? O que Eu dessa? não. Essa frase me incomoda também. Me incomoda, primeiro, porque eu já vi muitos donos de, de, de empresas de educação falarem essa palavra com a boca cheia. Eu acho que num filme que, se vocês tivessem oportunidade de passar para os meninos, chama Educação, que foi feito na Universidade Federal Fluminense, pelo Migliorin, e esqueci o nome do outro. E ele faz ele cria uma idiotia nessa frase. Ele coloca várias pessoas falando essa mesma frase. O dono lá de uma empresa fodida, a mulher que é responsável pela Abril, não sei o que, de EAD, a outra, e essas pessoas vão falando, e ele vai fazendo gaguejar, reduzir essa palavra, e vai mostrando o quanto esta frase, ela como é que eu posso dizer? Eu acho que ela não é que é superficial, não é essa palavra, mas eu acho que ela é incoerente, ela não acho que ela é incoerente. Quando a gente pensa, por exemplo, olha, mídia primária, secundária e terciária, as comunicações. A mídia primária é a questão do corpo, né? Para fazer esse link com a minha primeira conversa aqui. É o corpo, tanto biologicamente, né? Que a gente viu 3D, como também a memória cultural do nosso corpo, né? A memória cultural da nossa testa, da mão, né? E os cheiros, e o que é alguém chegar perto, o que é falar, o que é tocar, né? Isso aí é a mídia primária, que está ligada ao corpo. A mídia secundária é o que a gente coloca no nosso corpo para ampliar, ou para esconder, ou para ressaltar, né? A mídia secundária são todas as roupas, o brinco, esse brinco aqui, ó, é feito por uma indígena, é o brinco, ele tá aqui, ele quer dizer N coisas, e sempre não tem dois. Então, as tatuagens, né? As tatuagens, que essa que eu fiz junto com a minha filha, a mesma, as tatuagens, todos os textos, gente, todos os textos, os livros, as imagens, tudo isso a gente chama de mídia secundária. O que é mídia secundária? É aquilo que eu preciso do meu corpo para entrar em contato com ela. Eu preciso do corpo para entrar em contato com aquela mensagem, com aquela informação. E a mídia terciária? A mídia terciária é aquela comunicação, ou aquele meio, né, que se estabelece entre quem está comunicando e quem está vendo, que é realizado por um aparelho tecnológico. Do rádio, televisão, computador, né, smartphone, todo esse tipo de comunicação. Ela é chamada de terciária, não é porque ela é mais que as outras, e aí vem a do Mário Cortella. Ela é terciária porque ela embute nela a secundária e a primária. Ela embute o que o corpo precisa para entrar em contato e também os nossos corpos, os tempos dos corpos. Então, quando ele fala isso, parece que ele fala numa gradação, né? De que o outro e o outro é melhor. Não existe isso. Eu acho que o que existe entre a comunicação são palimpsestos.
como se fosse palimpsesto, um está no outro, que está no outro, que está no outro, sabe? Então, essa frase não ajuda, ela não corrobora para outros possíveis. Ela fecha por exemplo, olha, então vamos todos usar os computadores, ou então vamos todos, o que é um professor, o que é o aluno, como você falou, porque a gente teria que estudar a imagem, a gente teria o que é esse aparelho tecnológico, essa coisa que a gente vê aqui é só o lado de fora, né? O que tem lá dentro, né? Slayer, vamos tirar essa casca aqui. Vamos ver o que tem aqui. O que é o Google? O que é esse? O que é um link? O que é eu poder mudar a imagem do outro? Não é colocado essa discussão, eu acho que filosófica, poderíamos dizer assim, sociológica dos meios e das mídias, porque isso interessa. Isso interessa para o capitalismo, no atual momento que a gente está, que nós não saibamos isso, que nós não tenhamos esses conhecimentos, que esses conhecimentos nem sejam problematizados, né? Então, isso está dado. Então, eu discordo dessa frase, eu acho essa frase uma frase que corrobora com o capitalismo, onde a imagem é vendida, né? A imagem é vendida, é vendida como o que não está no centro não existe, não é? O que não está no centro não existe, e no mundo da vida as coisas não são assim. Os invisíveis, eles têm que ser colocados, e o invisível da tecnologia também. Eu acho que o invisível das tecnologias a gente deveria problematizar, estudar quem vai atrás disso. Eu não concordo com essa frase dele, não. Eu queria falar uma coisa para vocês que a gente não pode esquecer. Conversar com os alunos e com os professores sobre uma coisa que se chama mise-en-scène. Uhum. Mise-en-scène. Como você se coloca em cena. Quando tem uma câmera, onde ela estiver, as pessoas vão construir uma encenação. Elas vão encenar para aquela câmera. E daí? E daí? Tudo bem, que ótimo. Mas vamos fazer exercícios de encenação, então. Então, a gente põe a câmera do lado esquerdo, você vai falar desse lado. Você tem um, outro e a câmera na frente, o triângulo, né? Como é que se dá? Como que eu quero me colocar perante essa câmera? Essa câmera está sempre no centro. Olha só, onde que está a câmera do computador de vocês? Ela está no centro, não é? Isso. Aqui, ó, está no centro da tela. No celular, não, né? O celular é um olho portátil. O celular, eu coloco aqui, ali. Eu mudo ele de posição, mas a produção da imagem, ela reproduz a mesma produção de imagem do Renascimento. O que está na frente é visto mais, né? Tem mais luz. O que está no centro, o que está lá atrás é o mais escuro. Por isso que o quadro das meninas é bacana, porque a luz vem de trás. Ou então, o filme maravilhoso Cidadão Kane, que ele brinca o tempo inteiro com o que está na frente, o que está atrás. Então, as experiências de produção de imagem diferente dessa, que o capitalismo, que a indústria põe para vender, que aquilo que a gente quer reproduzir, são inúmeras, só que a gente não tem contato com elas. Então, não interessa se esse contato é do século XIX, se é do século XX, se é do século XXI, se é de onde que é. A gente tem que problematizar o que é importante, eu acho, nesses sensíveis, nesses corpóreos, nessas experiências diferentes de produção de imagem e de recepção de imagem. Eu acho que estudar isso que o Cortella coloca, eu acho que a gente teria que problematizar, por exemplo, como é a recepção? Como é a recepção desses meios? Aonde que está o meu corpo? Onde que está o corpo? E mesmo uma escola do século XIX, aonde que
por onde passa esses corpos? Um professor que, não sei o que você colocar, como é para você uma escola no século XIX? Essa é uma boa discussão, né? Talvez uma aula, né, Carol? Como seria uma escola do século XIX, né? E como seria a escola do século XXI? Mas a do XIX eu fiquei interessada, porque o século XIX são os anos de 1800, final, né? Eu fiquei interessada em pensar nessa escola do século XIX, que quase ninguém fala, como se fosse uma coisa assim, né? Uma coisa menor, né? Mas eu acho que talvez pensar isso. Então, essa frase me deixa... Quando eu penso nessa frase, eu só vejo dinheiro, assim, cifrão, 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 sabe? Eu vejo cifrão. Pode ser que eu esteja... como é que fala? Ideologicamente e afetivamente envolvida pelo filme Educação, que eu vi tantas pessoas falarem essa frase, pessoas que eu gostaria de passar longe delas, né? E que eu acho que as pessoas, se conhecessem, passaria longe delas. Usar o EAD para substituir professor, né? Usar o EAD para mandar professor embora, usar EAD para reduzir salários de professores. Então, eu acho que é muito perigosa essa frase. Ele pode nem ter dito com essa, né? Pode até ser, mas ela foi utilizada assim, talvez pelo fato dela ser rasa, né? Dela não provocar ressonâncias, não provocar ecos, né? É isso. Yarinha, eu tenho uma pergunta, a minha última pergunta, prometo, Rogério e Yara, mas eu também preciso te ouvir. Eu não falei também que a Yara é diretora de 2 filmes maravilhosos. O primeiro, que eu sou apaixonada, Piano em Concerto. O Piano em Concerto é de 2014? Não, 2011. 11, Piano em Concerto. Uma cena que eu nunca esqueci, que é a cortina descortinada do Teatro Municipal de Berlândia, né? Que você pega aquela curva arquitetônica, né? Aquilo é belíssimo, aquela cena. E o Tecendo Memórias, que o Tecendo Memórias é 2015, 16. 15. 2015 também, que é fenomenal. Eu não sei, mas para mim é um filme filosofia das mulheres, né? As mulheres tecendo a vida, né? A gente vai entrando com elas lá naqueles fiares lá. É muito lindo. A Yara é diretora desses 2 filmes. Eu queria, Yarinha, te fazer uma última pergunta, que é sobre o problema do acesso, né? Que aí a gente entra numa questão política, social. O que você pensa disso? Hoje, eu fui perguntada o seguinte, Carol, você tem uma turma de 40 estudantes, 5 têm acesso, 5 têm acesso, os outros 35 não têm. O que faz? Né, na Constituição, o direito à educação, o acesso gratuito, universal, né? Nós estamos falando de educação básica, e nos direitos humanos o direito tem a igualdade, né? Garantia da igualdade. O que eu pergunto, Yara, o que você pensa disso? A gente para as aulas, suspende as aulas, não existe mais o contato escolar, educacional, escolar e educacional, ou não para, e aí cada um tem várias perspectivas do que pode ser feito, né? E também do que não é legal fazer. O que você me fala da questão do acesso e desse momento de pandemia? Posso ser muito sincera? Eu acho que tinha que parar tudo. Eu acho que tinha que parar. Eu acho que era o momento onde os professores poderiam, sei lá, vamos pensar uma situação assim hipotética e bacana. Os professores iriam estudar
um planejamento, vamos pensar assim, um planejamento, pensar na epistemologia mesmo, dos campos do conhecimento que ele participa, né? E eles poderiam entregar isso de alguma maneira, esse estudo para a escola, para um grupo, criar grupos entre os professores, mas que desse essa liberdade para os professores produzirem isso, e isso ser um material de pesquisa, inclusive para modificar ou para continuar o que eles fazem. E os alunos, por outro lado, ser estimulados a uma produção também. Eu acho que pensar uma produção de conhecimento de um lado e do outro, mas sem aulas, sabe? Sem essa história de ter as mesmas aulas. Eu acho que deve ter um jeito de fazer isso, diferente. E por que eu falo que teria que parar? Eu acho que quando que a gente parou? Eu não sei. Nas férias? Férias não é. As férias estão incluídas, né, Carol, naquela história lá do Deleuze, lá. As férias fazem parte das aulas, né? Então, eu acho que tinha que parar tudo mesmo. Eu acho que deveria parar. Não porque o ensino à distância é isso, aquilo, não é ensino à distância, não, né? O ensino remoto é isso, aquilo. Não é por isso, não. É até para a gente pensar nesse ensino, no que seria o ensino remoto. Porque há uma relação do tempo da escola com o tempo do trabalho, há uma relação do tempo da escola com o tempo do capital, há uma relação do tempo da aula com o tempo da... Não é isso? Eu acho que seria uma experiência muito interessante a gente parar uns 2, 3 meses, todo mundo, os pais e os alunos. Agora, com relação a esse outro ponto que você disse, de que não tem acesso. Eu ouvi falar, olha só, como o tempo está ligado ao tempo da televisão. O tempo da televisão no Brasil, né? Porque o tempo da televisão na Europa, não sei se vocês sabem, só foi introduzido na televisão europeia propagandas a partir dos anos 80. E aqui, mais para frente, desculpa, acho que foi... Aqui não, já nasce, a TV no Brasil já nasce sendo, a propaganda é condição para que a televisão seja bem sucedida, não é isso? Então, você sabe o que eles estão fazendo no ensino público de Uberlândia, municipal? Estão contratando as TVs públicas para gravar os programas, para esses programas serem exibidos na TV, porque a TV, como a gente fala, o meio televisão, pressupõe na cabeça de quem está decidindo esta política pública que todas as pessoas têm acesso, porque todas... E eliminaria a questão, certo, de não ter um computador, da internet dessa pessoa, não ter a quantidade tal e tal e tal, né? Então, eles vão encontrar algo para que os programas sejam exibidos nas TVs. Então, eles estão contratando as TVs para gravar os programas. Você é contra gravar os programas? Não, mas é para justificar isso que você falou, todos terem acesso. Então, eu fico pensando, sabe, será que não teria uma maneira de cortar isso, de cortar esse debate, essa discussão, essa falsa, não sei se falsa, mas essa questão de dizer, olha, não vamos dar aula porque todas as pessoas não têm acesso. Então, eles vão encontrar uma maneira de todos terem acesso. Essa maneira é a televisão que eles vão encontrar. E o problema continua, né? O problema continua porque você não foi contratada para dar aula dessa maneira. Você também não. E o aluno também não. O aluno, a relação que se estabelece, o vínculo que se estabelece com a escola, até agora, é ainda do século XIX.
ir na escola. É o território escola. A escola é isso. Esse outro vínculo aqui, nós não estamos numa escola EAD. O menino não foi matriculado e nem entrou na escola para ser isso. Nós estamos vivendo uma situação diferente. Então, vamos viver essa situação diferente de verdade. Vamos ficar uns 2, 3 meses, a gente, sem esse contato de aula diária, mas com outras possibilidades. Por isso que eu gostei daquele vídeo que vocês fizeram. Outras possibilidades epistemológicas mesmo, de pensar. Por exemplo, Carol, como os indígenas, nas comunidades que não é essa escola, eu acho que é uma coisa bacana para pensar, que não tem esta escola que a gente tem. Porque agora a gente não tem aquela escola, a gente tem outra escola. E desse jeito, a gente está reproduzindo essa escola num meio que não é o dela. Então vai ficar um buracão muito sério, né? Eu adoro buracos, mas vai ficar um negócio muito complicado. Então eu acho que talvez eu sou favorável. Do mesmo jeito que eu acho que o comércio tem que fechar. Tem que fechar, tem que ser só o essencial, e que a escola está fechada, eu acho que a escola tem que pensar outras potências. Aí vocês vão dizer, mas como é que o dono da escola particular vai viver? Se as pessoas pagam para estudar. Essa é uma questão séria. E eu acho que é por isso que tem o remoto. Não é por outra coisa. O remoto que está nas universidades não pagas, ele está colocado para justificar esse outro. Agora, Yara, eu vou te dizer uma coisa, só para te provocar para outras conversas que serão gravadas e não gravadas, né? Eu tô para te dizer que eu fiz uma pesquisa com estudantes, eu dou aula em 13 turmas, e desses, 83% querem aula remota. E ontem, o Conselho Universitário do IFTM fez uma votação, né, para decidir sobre a continuidade das aulas remotas ou não, e durante a votação tinha muitos estudantes no chat ao lado do vídeo, e eles estavam indignadaços porque as aulas iam parar. E também tinha os que não queriam continuar as aulas, com argumentos bastante claros, inclusive. Mas existe, eu acho que tem uma perspectiva, isso que você falou, ouvir os estudantes, né? Eles têm uma perspectiva, a escola, como isso que você disse, o território escola, ele é muito mais amplo do que as aulas, é impressionante, né? Isso. Você fez uma pergunta no início da aula, o que é a casa para o estudante, né? E eu acho que, eu não sei se cabe a pergunta aí no meio também, sobre o que é a escola também, né? Sem querer fazer vinculações outras, né? De que a escola tem as professoras que cuidam, não é essa a discussão. Mas o território escola, ele também, eu fico pensando, ele ser suspenso agora e ele entrar num isolamento escolar e educacional, eu acho que a gente também tem que pensar quais são os riscos. O que não é dizer que a gente tem que fazer a transposição automática e artificialmente naturalizada do presencial para o remoto. Não, não é isso. Mas também pensar na suspensão. A escola para, fecha tudo, professores e professoras param, e estudantes também vão para suas casas e não se tem mais esse território durante um tempo. Eu acho que também é uma questão que nós precisamos pensar muito, assim, né? Quando a gente vai trabalhar, falar, conversar sobre esse tema, sobretudo da acessibilidade. Né? Não vamos dar aula porque nós temos 20% dos estudantes que não têm acesso. Né? No mais, é te agradecer. Muito obrigada. Eu acho que você possibilita a gente, só de já começar a conversa falando de uma passagem de 3D
para 2D, né? Já a gente tem uma noção progressista nos números, né? Quantitativo. A gente faz no sentido... Hoje a gente sai do 3 e vai para o 2, né? E o 2 que, em termos de sociabilidade, é apresentado como sendo o avanço, né? A tecnologia é o avanço, o 2. Então, só de você já abrir com essa... causando esse chacoalhar indígena, né? O que é isso? Que percepção é essa? Já é muito gigante, já traz uma conversa, uma batucada muito legal para a gente pensar, né? Te agradecer de coração você ter topado. Vou tentar, o Rogério é mais craque nisso, mas vamos tentar fazer uma edição bem legal. Te convidar para outras conversas, você falar também das pesquisas, que é um processo também, né, formativo, educativo, claro, uma outra perspectiva que não escolar. Falar para a gente também das suas pesquisas. Te agradecer bastante. Acabando essa pandemia, precisamos nos reencontrar. Eu andei muito distante nos últimos tempos. Talvez eu tenha adiantado o afastamento físico, inclusive. Andei sumida, mas acabando esse processo, vamos reencontrar. Muito obrigada, Yara. De Eu que coração. agradeço. Rogério, eu tive, sabe, no ano que passou, em BH, porque eu entrei no doutorado em 2019, né? Então, eu fiz todos os créditos em um ano. Então, no final do ano, eu estava completamente, você sabe o que é isso, eu estava completamente, você já estava, fiquei até doente. Parece que eu tinha uma urgência, eu sentia uma urgência, sabe? Uma urgência, senti que eu tinha que fazer naquele ano aquilo lá, num outro lugar. E quando a Carol fala dessa história do 2D para o 3D, eu relembrando a coisa caótica aqui, do 2D para o 3D, e para a gente pensar a imagem e a cena que a gente cria para a gente, né? Quando a gente está na aula, alguém está vendo. Eu acho que se as escolas, sabe, Rogério e Carol, se as universidades, se as escolas pudessem problematizar isso, eu acho que não seria tão difícil de repensar como seria, assim, de repensar as aulas, de repensar essa produção, de repensar a produção para os alunos, como que a gente vai, como que os alunos vão dar esse retorno, né? E uma coisa bonita, eu acho, que fica dessa conversa nossa, é que a gente sabe muito pouca coisa, né? A gente sabe muito pouca coisa. E cada vez mais eu fico pensando que a potência das experiências, né? Se a gente pudesse potencializar as experiências e falar para os alunos, olha, isso que você está sentindo é muito importante, né? Isso que você tá demonstrando no seu corpo é muito importante, né? E eu acho que isso é muito dos indígenas, né? Mesmo, né, Carol? Os indígenas, os quilombolas, eu acho que são pessoas cuja memória cultural, né, não está só nos gestos das mãos e disso, né? Ela está também no modo de viver, né? No modo de viver. E nós estamos vivendo de um modo diferente agora. Então, acho que a gente tem que se desarmar do que a gente achava que era conhecimento e repensar o que é, né? Esse conhecimento. Aí vem no colonial, vem essa coisa toda. O que é esse conhecimento? E dizer que, tanto no século XIX, quanto no XX, quanto no XXI, mídia primária, secundária ou terciária, o corpo está em todas. E ele sofre, ele goza, ele tem prazer, e a gente tinha que ouvi-lo. Não é? Muito prazer, muito obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigada.